Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências, tá certo? Vamos lá pegando o seu material, seu livro, seu lápis, sua borracha, seu caderno ou uma folha, tá? E vamos começar a nossa aula abrindo o livro na página 179. Tia Fabiola, o que nós vamos aprender hoje? Vamos aprender sobre as partes das plantas. Mas antes, tem aqui uma história bem legal sobre uma menina que vive numa aldeia indígena. Vamos lá ouvir a história? Página 179. As plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diversas maneiras. Para entender como interagimos com as plantas, vamos conhecer um pouco a comunidade indígena Iavanavá, onde vive Ceci. Vamos lá? Olha aqui a primeira foto, ó. Ceci está brincando na aldeia indígena. Na comunidade Ivanavá, as moradias são construídas com madeira do tronco de árvores e são cobertas por folhas. Olha só que legal! Como eles utilizam as partes das plantas na aldeia? Para fazer a moradia, as casas, não é? São feitas com o quê? Com a madeira do tronco e com as folhas, né? Para cobrir as cobertas, né? Da casa. Os indígenas dessa comunidade extraem um corante vermelho das sementes do fruto urucum. Esse corante é utilizado na pintura dos corpos. Eles pintam, né, com o corante da própria fruta. Olha aqui. Ceci tá ficando bem bonita, não é? Vamos lá, virando a página 180. As mulheres fazem farinha a partir da raiz da mandioca. Ai, mandioca é uma delícia, não é mesmo? Essa farinha pode ser usada para o preparo de beiju, que é um alimento da cultura indígena. Olha ela preparando a farinha. O açaí é uma fruta bastante nutritiva, consumida por todos da comunidade. O extrativismo dessa fruta é uma das atividades que geram renda para a família de Ceci. E o açaí bem gelado é delicioso, não é verdade? Olha só, Ceci, comendo açaí, que extraiu da própria planta, né? De onde ela mora. Aqui nós temos uma perguntinha. Quais partes de plantas são utilizadas pelos membros da comunidade de Iavanavá? Quais são as partes da planta? Nós vimos aqui que eles utilizam o quê? Os troncos, né? E as folhas para construírem o quê? As suas casas, não é verdade? Eles também usam corante, não é? Do fruto de urucum. Eles também utilizam o quê? A farinha de mandioca, isso mesmo, para fazer o preparo de beiju, não é? Um alimento deles, não é verdade? E a fruta açaí, que também é um alimento, né, muito rico em vitamina, não é mesmo? Agora vamos continuar aqui na nossa leitura. A maioria das plantas apresenta caule, raiz e folhas, mas algumas podem apresentar flores, frutos e sementes. Como você pode perceber, o ser humano utiliza muitas dessas partes de plantas em seu cotidiano. Qual é a importância de cada uma dessas partes para as plantas? Esse é o assunto que vamos estudar a seguir. Olha que legal! Vamos descobrir qual a importância das partes das plantas para ela mesma. Vamos lá? Virando a folha. 181. Olha o que vamos ver aqui na página 181, falando sobre a raiz. Na comunidade em que Ceci vive, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas. Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Veja a seguir. Fixação, a fixação da raiz no solo, não é?
As raízes auxiliam a fixação de algumas plantas no solo ou sobre outra planta, não é verdade? Ela precisa se fixar, né, para ter aquela estrutura. Armazenamento de nutrientes. Há raízes que armazenam substâncias nutritivas. Essas substâncias são utilizadas pela planta e podem servir de alimento para outros seres vivos. Nutrição. As raízes auxiliam na nutrição das plantas, pois absorvem águas e outras substâncias essenciais às plantas. Essas substâncias são distribuídas das raízes para outras partes da planta. Olha que legal! Então, nós vimos aqui que a raiz, ela tem 3 grandes características, não é verdade? Quais são? A de fixação da planta no solo, não é? O armazenamento de nutrientes para que essa planta cresça bonita, não é verdade? E a nutrição. As raízes podem ser de diferentes tipos e apresentam diferentes formatos. Olha que legal! Além dessas características, a raiz também tem diferentes tipos e formatos. Vamos ver aqui no nosso livro. As raízes subterrâneas ficam enterradas no solo, como as raízes de aipo. Temos também as raízes aquáticas, que ficam dentro da água, como as raízes do aguapé. Nas plantas com raízes aéreas, pelo menos parte delas fica acima do solo, como nos manguezais. Olha que legal, nós temos aqui 3 tipos de raízes, não é mesmo? As raízes subterrâneas, as raízes aquáticas e as raízes aéreas. Olha só. Não é? Virando a página 182. Vamos aprender agora sobre o caule. As pessoas da comunidade que vive em Ceci utilizam o caule das plantas para construir moradias, né? Que são as casas. Nas plantas, o caule desempenha importantes papéis. Veja a seguir. Transporte e distribuição. O caule das plantas é responsável por transportar e distribuir substâncias em toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pela própria planta. Olha que legal! Sustentação. O caule sustenta outras partes das plantas, como as folhas, as flores e os frutos. E o armazenamento. Alguns tipos de caule podem armazenar substâncias. O cacto, por exemplo, armazena água. Olha só, nós vimos aqui algumas características do caule, assim como nós vimos das raízes, não é mesmo? Do caule ele pode o quê? Ele pode ser um transporte e distribuição, não é? De alimento para a planta. Ele também tem a sustentação. E ele também tem um armazenamento, né? Como no caso do cacto, né? Que ele armazena água dentro dele. Assim como a raiz, o caule pode ser de diferentes tipos e apresentar diferentes formatos. Olha, veja a seguir. Os caules aéreos se desenvolvem acima do solo, como o caule da mangueira. Os caules aquáticos se desenvolvem dentro da água, como o caule da Vitória Régia. E os caules subterrâneos se desenvolvem no interior do solo, como o caule do gengibre. Olha que legal! Podemos observar aqui características bem parecidas, né, como a das raízes. Se nós voltarmos aqui à página, nós vamos ver que as raízes, elas podem ser o quê? Subterrâneas, aquáticas e aéreas. E da mesma forma o caule. Eles podem ser aéreos, aquáticos e subterrâneos. Olha que interessante. Vamos lá? Vamos agora para a página 185. Vamos falar sobre as folhas. Falamos sobre a raiz, falamos sobre o caule e agora vamos falar sobre as folhas. As moradias da comunidade de Ceci são cobertas com folhas. Lembra que a tia Fabiola falou lá no começo que eles usam tronco, né, para fazer como se fosse a parede e as folhas para forrar como se fosse o teto.
As folhas desempenham papéis importantes. Veja a seguir. Trocas gasosas. As folhas são os principais local de trocas gasosas nas plantas. É por meio dessas estruturas que as plantas absorvem e eliminam gases no ambiente durante a respiração e a produção dos alimentos. Veja como é importante a folha. Eliminação de água. As plantas podem eliminar água por meio de transpiração, que ocorre principalmente nas folhas. Produção de alimento. A fotossíntese ocorre principalmente nas folhas. Por isso, essa parte da planta é o principal local de produção de alimentos. Veja só essas características, né? Ela tem trocas gasosas, né? Que ali eliminam os gases no meio ambiente. Ela também tem a eliminação da água e também a produção de alimento. As folhas podem apresentar diferentes tamanhos e formatos. Ligue cada adivinha situada à esquerda ao tipo de folha que melhor representa sua resposta situada à direita. Aqui vocês vão ligar de acordo com o que está sendo pedido, tá certo? Vamos lá. Página 18. Folhas modificadas. Todas as folhas são verdes? Será que todas as folhas são verdes? Observe a fotografia abaixo e identifique se as estruturas indicadas se referem à folha ou à flor. Vamos ver aqui. As folhas das plantas geralmente são verdes. No entanto, em algumas plantas, as folhas podem ser modificadas e apresentarem formato, cor e funções diferentes. Na planta apresentada na fotografia acima, olha aqui a planta. As flores são pequenas estruturas de cor branca. Já as estruturas coloridas ao redor das flores são folhas. Essas folhas de coloração diferente são responsáveis por atrair animais que auxiliam a produção dessas plantas. Aí aqui nós temos uma pergunta para que vocês respondam, certo? Na página 187 nós vamos falar sobre as flores. O urucum utilizado na comunidade em que vive a Ceci é um fruto do urucuzeiro, uma árvore que apresenta flores rosadas. Observe a imagem ao lado, olha aqui, como ela é bonita, não é verdade? As flores estão presentes apenas em algumas plantas e são a principal parte envolvida na produção. Nas flores são encontradas as estruturas masculinas e as estruturas femininas da planta, e nelas são formados os gametas. Para que a produção ocorra, o órgão de pólen que contém o gameta masculino deve chegar até a estrutura feminina. Isso ocorre por meio de um processo chamado polinização. Na polinização, o grão de pólen pode ser transportado até as estruturas femininas da flor, com a ajuda do vento, da água ou de animais, por exemplo. As plantas que são polinizadas por animais geralmente apresentam formatos, cores, cheios e substâncias nutritivas que atraem esses animais. Veja a seguir. As flores polinizadas por abelhas geralmente são amarelas ou azuis e produzem uma substância açucarada, conhecida como néctar. Em geral, as flores polinizadas por aves são vermelhas, não apresentam cheiro e produzem grande quantidade de néctar. As flores polinizadas por besouros geralmente são poucas coloridas, mas apresentam forte cheiro. Olha só, existe um tipo de flor para cada tipo de animal. Legal, não é verdade? Veja aqui a foto. Aqui embaixo. Vamos lá. Página 188. Observe a imagem ao lado. Quando você ouve alguém falar em flor de girassol, provavelmente associa essa flor com a imagem ao lado, certo?
No entanto, essa imagem representa uma inflorescência em algumas plantas. As flores são agrupadas, formando um conjunto que apresenta ser apenas uma flor. Esse conjunto de flores é chamado de inflorescência. O girassol e a hortênsia possuem esse tipo de flor. Veja abaixo. Temos aqui a inflorescência do girassol, flores de girassol, e a inflorescência de hortênsia e flores de hortênsia. Você vê que são agrupamentos, né? Um monte. Flores com cheiro desagradável. Tia Fabíola, existe flores com cheiro desagradável? Sim, vamos conhecer agora, tá? Que delícia o cheiro das flores. Nem sempre essa é a reação que temos ao sentir o cheiro de uma flor. Algumas flores apresentam cheiros desagradáveis. A raflésia apresentada na imagem a seguir é um exemplo de flor que apresenta cheiro muito desagradável. Ela é nativa da Indonésia e tem cheiro semelhante ao de carne podre. Apesar de desagradável, esse cheiro é muito importante para a raflésia, pois atrai moscas que ajudam na sua polinização. Agora, a tia Fabíola vai passar para vocês as atividades, tá? Do que estudamos. Vamos lá. Vocês vão fazer as atividades da página 183, 184, 189. Repetindo, 183, 184 e 189, tá certo? Caprichem, façam bem bonito, tá bom? E até a nossa próxima aula. Um beijo no coração!